Essa vai demorar um pouquinho mais. Por quê? Porque é com alta definição. Eita, chique! Ele tá filmando! Eu quero anunciar que Luciene tá grávida! Ela chamou esse momento pra anunciar! Ela vai encomendar! Né? Ela vai encomendar! Beijo pra você! Isso é pra passar lá na comunidade, hein? É ruim. E Laila mandou dizer que está grávida do quarto filho! Menina!